Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 6 de outubro. Ibovespa apresentando aqui, está no finalzinho do leilão de fechamento, apresentando uma queda de 0,77%, sinalizando a formação de topo pelo gráfico diário, próximo ali da região que superou o topo anterior, não conseguiu ir muito além em termos de fechamento. O maior fechamento aqui depois que rompeu essa máxima, ficou aqui nesse nível, fez esse candle um pouco mais para um candle de reversão e gera a confirmação desse candle no pregão de hoje, aumentando a chance de gerar movimentação para baixo ou mesmo um movimento de correção, um movimento mais travado. Seria uma correção um pouco mais lateral desse último movimento de subida. Se ela vier uma correção mais lateral, vai aumentar a chance ainda de se ter algo mais para cima. Se esse movimento ganhar força para baixo, por exemplo, perdendo a mínima do pregão de hoje 75.602, gerando aqui alguma sinalização de um candle mais forte aqui para baixo, vai aumentar a chance até de anular a tendência de alta de curto prazo pelo gráfico diário. A tendência só vai ser anulada se ocorrer a perda dos 73.125 pontos. Na semana, o Ibov ainda terminou com alta de 2,37%, desconfigurando a formação de topo que já tinha ocorrido aqui no gráfico semanal e ainda trazendo a possibilidade de se ter algo um pouco mais para cima. Falando em termos de resistência, o ponto mais alto mesmo é a máxima histórica, 78.024, e acima disso seria o número redondo dos 80.000 pontos. E suporte, a região de suporte mais próxima, primeiro está trabalhando já em cima dela, 76.000 pontos, região de 76.000 pontos um pouco mais relevante, e depois disso seria a região de 73.600 até 73.125. Partindo aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço, e aproveite também para se inscrever aqui no canal, receber todas as notificações aí de novos vídeos no canal, seja vídeo de aprendizado ou mesmo novas videoanálises. Futuros, nos futuros tivemos aqui no mini índice movimentação para baixo, gráfico aqui de 60 minutos. Então dentro desse gráfico de 60 minutos deu uma pancada bem forte para baixo. Na realidade já tinha tido todo esse movimento para baixo e teve mais um pouco desse movimento para baixo, que hoje teve a divulgação dos dados de emprego dos Estados Unidos. Nessa divulgação dos dados de emprego dos Estados Unidos deu mais uma pancada aqui para baixo. Olhando para o gráfico de 10 minutos, fica claro perceber onde foi ali a divulgação dos dados de emprego dos Estados Unidos. Depois disso o mercado veio forte para baixo e deu uma grande lateralizada, ficou de forma lateral por um bom tempo. Eu busquei indo entrada aqui na ponta vendedora depois que fez essa movimentação mais lateral, depois de um bom tempo tentando subir, fazendo algo aqui nesse sentido, gerando uma movimentação de tentar subir, não conseguindo, gerando um movimento para baixo. Quando gerou esse movimento aqui de subida, essa movimentação mais fraca para cima, eu até aguardei esse candle aqui terminar. Depois de ter gerado uma nova mínima aqui, eu recomendei venda na perda da mínima desse candle, na expectativa de gerar o que? A formação do pivô de baixa e dar sequência à continuidade aqui da movimentação para baixo. Só que terminou que gerou até em termos de oscilação o pivô de baixo, mas não andou. Como era uma operação que deveria, como estava dentro de um certo caixote, vamos dizer assim, eu estava aguardando essa posição já andar logo de cara. Se ela não andasse, eu iria trabalhar com stop mais curto, ou seja, pagando pouco caso ela não andasse. Foi isso que aconteceu. Trabalhei com stop bem mais curto aqui nessa posição, olhando até para um gráfico de 5 minutos. No gráfico de 5 minutos, quando esse candle aqui gerou a superação da máxima desse candle anterior, eu reposicionei o stop para superação da máxima desse candle. Se houvesse superação, encerraria a posição. Então essa posição foi encerrada. Um stop mais curto de 0,08% na operação, capital total menos 0,09%. Foi a redução de 0,09% do capital total em cima dessa posição. Para o próximo pregão, olhando para o gráfico de 60 minutos, se esse movimento aqui abre a segunda-feira abrindo, ganhando força aqui para cima, apoiaria a possibilidade de buscar a operação no ponto compradora, caso gere fundo aqui para cima desse patamar que eu estou sinalizando aqui, que seria uma região ali em cima dos 76.250, fundo ascendente acima desse patamar, seria mais interessante. A resistência mais próxima ficaria aqui na casa dos 76.670 até os 76.800, a zona de resistência de uma antiga formação de fundo, ou seja, um antigo suporte, podendo funcionar como resistência aqui para frente. Então seria essa região um pouco mais relevante em termos de resistência para o mini índice. No entanto, dentro do que já aconteceu graficamente falando, perda do fundo anterior anulou a tendência de alta, e com a possibilidade de gerar a tendência de baixa, se abre subindo e gera sinalização de topo no gráfico de 60 minutos no início do próximo pregão, nas primeiras horas de pregão de segunda-feira, seria a chance maior de um cenário mais favorável para se trabalhar na ponta vendedora de day trade. No mini dólar pregão de hoje, deixando aqui uma longa sombra superior, fechamento ainda levemente em alta, tá praticamente estável, gráfico de 60 minutos também. Isso aqui foi
aí nas 9h30, a reação do mercado em cima dos dados de emprego dos Estados Unidos, só que depois disso o mercado se indefiniu, igual aconteceu no índice, gerou a primeira movimentação após os dados de emprego dos Estados Unidos e depois disso o mercado não conseguiu andar mais. Olhando para o gráfico de 60 minutos, eu vejo ainda uma tendência de alta no mini dólar. Isso aqui é uma questão mais de uma correção, uma movimentação mais em termos de correção, e dentro dessa movimentação de correção, assim como eu comentei no mini índice, sinalização de fundo aqui um pouco mais relevante no G60, apoiaria buscar a operação de compra aí de fundo ascendente através de um gráfico de menor periodicidade, ou seja, trabalhar a favor de um movimento de subida no gráfico de 60 minutos seria mais interessante para se buscar compra no gráfico de menor periodicidade, como um gráfico de 10, 15 ou mesmo 5 minutos. Então isso seria mais interessante. Por outro lado, se abre subindo de maneira fraca e gera alguma sinalização para baixo, chamaria atenção para se trabalhar na ponta vendedora. Mas o cenário, de maneira geral, gráfico diário dentro de um movimento de subida e o gráfico de 60 minutos com a movimentação mais fraca do que foi esse movimento anterior, fica um cenário um pouco mais favorável para se trabalhar a favor de um movimento de subida no G60, ou seja, a favor de operação na ponta compradora, a não ser que passe a gerar topo descendente para baixo desse nível aqui de suporte na faixa ali dos 365. PETR4 pregão de hoje, terminou o pregão aqui com queda de 1,32%, abriu com um gap de baixa. Esse gap de baixa, se a gente observar, ela está aqui dentro de um gap de alta, de região de suporte, e agora esse gap de baixa, esse patamar já seria a resistência do ativo, resistência que vai de R$ 15,85 a R$ 15,90. Na semana ainda terminou em alta de 2,55%. Ainda é um ativo que eu olho um pouco mais para a ponta compradora, ou seja, se esse movimento aqui não ganhar muita força para baixo, ainda me chamaria atenção mais para se trabalhar na ponta compradora em cima de PETR4, dependendo do que ela fizer na próxima semana, a movimentação que ela fizer aqui, né, dentro dessa região que está travada em cima dessa resistência ali por volta dos R$16, essa região aqui está inclusive coincidindo com o gap de baixa do pregão de hoje, dependendo do que ela fizer aqui nessa região, não ganhando muita força para baixo, chamaria mais atenção ainda de se trabalhar na operação na ponta compradora nesse ativo. Para a ponta vendedora, eu buscaria no máximo trabalhar com operações mais curtas, visto que o cenário ainda é um pouco mais favorável para a ponta compradora. Seria o que? De formação de topo descendente pelo gráfico 60 minutos para se trabalhar na ponta compradora. Vale 3 no pregão de hoje. Vale 3 no pregão de hoje, terminando aqui com leve queda de 0,4%. O ativo terminou aqui confirmando já a formação desse topo no gráfico diário, topo descendente. Então, enquanto não vier a romper essa região aqui, o cenário ainda é mais para posição de queda, ou seja, posição de venda, a não ser que esse papel passe a proporcionar alguma sinalização de fundo ascendente pelo gráfico 60 minutos para trazer uma expectativa maior de recuperação do preço, porque tem ali uma leve sinalização de fundo ascendente no gráfico semanal, mas por enquanto a compra na superação da máxima do candle de hoje eu vejo com risco maior, ou seja, não se encaixa muito dentro da minha metodologia essa operação. BBSE3, posição encerrada em cima da BBSE3, o ativo abriu até no mesmo nível ali do fechamento do pregão anterior, mas deu uma pancada para baixo logo nos primeiros minutos de pregão. Eu estava de olho logo na abertura do pregão na TIM-P3, que estava abrindo com um gap de baixo, e aí depois que encerrei a posição na TIM-P3, que foi olhar para a BBSE3, e dentro de uma tentativa de subida aqui ainda na primeira hora de pregão mais fraca, ainda não conseguindo vir para cima aqui da região de para cima dos R$29, eu optei por encerrar essa posição da BBSE3. Essa posição foi encerrada com um ganho na BBSE3 de 1,12%. Capital total representou um crescimento de 0,25%. Na TIM-P3, que eu acabei de mencionar, só para mencionar em relação à BBSE3, ainda é um ativo que eu vou ficar atento aí para os próximos pregões, para no decorrer da próxima semana, ainda pensando um pouco mais na ponta compradora, apesar dessa formação de topo no mesmo nível de um topo anterior. A TIM-P3 no pregão de hoje acionou a saída, lembro que eu mencionei, a não ser que ela abra com gap de baixo, abriu com gap de baixo, encerrei essa posição logo após a abertura aí com gap de baixo, eu já tinha reposicionado o stop para baixo aqui dos 11,78, mas ela pulou essa região, no pulo dessa região, encerramento logo depois da abertura do pregão, então essa posição foi encerrada aqui com uma perda de 0,68% na operação, e isso representou uma redução de 0,16% do capital total. Partindo aqui para outros ativos, BBDC4, pregão de hoje terminou em queda de 1,04%, sinalização de topo,
O ativo ainda permanece dentro de uma tendência de alta. Essa tendência de alta, o fundo principal dessa tendência de alta está aqui nesse ponto, que é a região dos R$ 34,35. Dentro dessa tendência de alta, ela fez 3 candles aqui de alta, faz 3 candles aqui de baixo. Então, dentro do que ela, dependendo da movimentação desse ativo no decorrer da próxima semana, é importante ressaltar que ela está trabalhando em cima desse nível aqui de topo anterior, ou seja, uma região de antiga resistência, está funcionando agora um pouco mais como suporte. Então, dependendo do que ela fizer em cima dessa região na próxima semana, abre a possibilidade ainda de buscar alguma operação na ponta compradora, preferencialmente com stop mais curto em cima de BBDC4. MGLU3 terminou o pregão aqui com alta de 1,66%, a gente já falou sobre esse papel na última videoanálise, ela terminou não chegando a romper essa região aqui dos R$ 80,43, mas é uma das alternativas aí, a partir do próximo pregão, se conseguir romper, seja a máxima do pregão de hoje, R$ 79,97, a do pregão passado R$ 80, que é muito próxima aqui, R$ 80,43, é uma das alternativas de se tentar buscar pegar um próximo movimento de subida. Se rompeu essa região e não ganhou muita força para cima, gerou alguma sinalização contrária aqui pelo gráfico 60 minutos, traz a chance de se trabalhar com um stop mais curto após a entrada em cima dessa posição. E por último aqui, MPLU3. MPLU3 ativo que pode proporcionar no decorrer da próxima semana a formação de um fundo ascendente, depois de já ter gerado algum sinal ali, apesar de ser mais fraco pelo gráfico semanal, mas alguma sinalização de um início de um fundo ascendente no gráfico semanal. Então, ativo que se gerar alguma sinalização de fundo ascendente no decorrer da próxima semana, me chamaria a atenção para abrir uma posição de compra de swing trade em cima dessa ação. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.